Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Criei uma sociedade aos modelos de Durkheim, o mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero no puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Oi? Estamos ao vivo? Estamos? Fala galera, fala indivíduos, fala alunos pro Enem, sempre um prazer, inenarrável estar com vocês. Mais uma vez estamos aqui e hoje, no meio do feriado, né? Então, quem tá aí hoje com a gente, tem quantas pessoas aí online, diretor? 1.308, então temos aí 1.300 pessoas focadas na semana da prova, na semana do Enem. Muito bom estar com vocês. E hoje nós vamos ter uma aula que é uma revisão, né? Uma aula que vocês escolheram, uma votação que foi feita por vocês, escolhida por vocês, no qual vocês vão estar colocando para nós e vão estar abordando aí a temática de autores clássicos, tá bom? Para me acompanhar aqui hoje, a nossa monitora Isabela, né? Oi, gente, também está aqui com a gente. Isabela tá aparecendo. Tá aparecendo, Isabela? Não, ali. Eu tô. Ah, é verdade. Mas eu tô aqui, gente, tudo bom? Tô sempre aqui presente, né? Olha só. E aí, galera, quem estava na nossa aula de ontem sabe que rolou uma promoção aí, né? Rolou uma promoção que a gente fez, que era quem fizesse uma montagem com algum filósofo ou com algum sociólogo, etc. E mandasse pra gente com a hashtag Eu Vou de Pro Enem, né? Depois a gente fazia um mural com fotos e a gente escolhia ali as fotos mais legais para ganharem uma camiseta do Pro Enem. A promoção vai rolar hoje de novo, tá? E a promoção hoje vai ser a seguinte, ó, preste atenção, tá? Vocês vão postar uma foto, tá? Vocês segurando no caderno, tá? Alguma mensagem motivacional para os alunos que estão fazendo o Enem, tá bom? Aí as 3 melhores mensagens que forem postadas no Twitter com a hashtag Eu Vou de Pro Enem, as 3 melhores mensagens, a gente no final da aula vai entregar e vai ganhar, aí, no caso, as camisetas para vocês, beleza? Então, tira a foto de vocês segurando alguma mensagem de motivação para os alunos que vão fazer a prova do Enem, posta no Twitter com a hashtag Eu Vou de Pro Enem e a gente no final da aula faz aí um sorteio, porque nós vamos olhar aqui as mensagens, vamos escolher quais são as mais legais e vamos entrar em contato com vocês para mandar as camisetas, tá bom? Todos prontos? Vamos seguir? Vamos falar? Vamos debater um pouquinho hoje sobre sociologia e sobre autores clássicos. O que é, né? Que autores clássicos, o que é isso? O ponto é que a sociologia, ao contrário de outras disciplinas que vocês conhecem do ensino médio, como por exemplo a geografia, ou a história, ou a matemática, são disciplinas que já possuem muito tempo. Algumas delas são milenárias, como por exemplo a matemática. A sociologia não. A sociologia é uma disciplina muito nova, ela vai surgir no século XIX, na segunda metade do século XIX. Então é uma disciplina que, por ser tão recente, ou seja, ela tem mais ou menos aí uns 150 anos, 170 anos, é uma disciplina que possui autores muito recentes também. Enquanto a filosofia vai ter como seus grandes clássicos Platão, Aristóteles, Sócrates, que é uma galera que já debate e que já fala aí, cara, há mais de 2000 anos atrás, a sociologia não. Os nossos grandes clássicos, nossos grandes autores estavam vivendo aí há 100 anos atrás, alguns deles. Então o ponto é que a sociologia, os clássicos que nós dizemos, que nós normalmente falamos que são os clássicos, são pessoas e indivíduos que não são tão antigos assim. Estariam já vivendo na idade contemporânea. Na aula de hoje nós vamos falar de 4 grandes autores, que são talvez aí os 4 mais conhecidos, mais famosos e mais clássicos autores da sociologia. Vamos falar de Augusto Comte, vamos falar de Émile Durkheim, vamos falar de Karl Marx e vamos falar de Max Weber, tá bom? E é bom a gente lembrar o seguinte, esses 4 autores, alguns caem mais na prova do que outros. A gente vai destacar aí quais são os mais cobrados na prova, a gente pode falar que é Durkheim e Marx, né? Que aparecem mais tanto no Enem comum como no Enem PPL. E aí você perceber que esses dois são aqueles que mais são cobrados porque talvez sejam aqueles que têm uma obra mais abrangente, que trate mais temáticas e que aborde mais questões, tá bom? Então,
fica a gente, tá? Vai ter questão, no meio dos slides vão aparecer algumas questões, vocês podem responder no link aí embaixo as questões pra gente ter uma noção de como vocês estão indo, se estão indo bem, se estão entendendo, se não estão e por aí vai. Tranquilidade? Vamos começar? Todos prontos? Indivíduos? Vem comigo. Olha só, vamos começar falando por esse cara aqui, que é o Augusto Conte. Mas antes de falar sobre ele, eu vou fazer aquilo que eu sempre faço. Vamos pro quadro. E aí é o seguinte, galera, olha pra cá. A sociologia é uma disciplina, como nós acabamos de falar, que ela é muito nova. E ela é muito nova porque ela vai ser filha de duas grandes revoluções. Uma que nós conhecemos como Revolução Industrial e outra que nós conhecemos e falamos e chamamos que é a Revolução Francesa. Eliano, como assim filha de duas revoluções? O ponto é que o mundo se modificou plenamente no século XIX. O mundo do século XIX é discrepante, é diferente de mundos de séculos anteriores. No século XVI e século XVII, o mundo tinha perfis de organizações e estruturas completamente discrepantes daquelas presentes dentro do século XIX. Por quê? O que mudou? Primeiro, a Revolução Industrial, ela não mudou só agora tem indústrias. Não, não é só isso. A Revolução Industrial, ela gerou uma mudança na forma de se trabalhar. Então ela mudou o mundo do trabalho. Ela gerou e ocasionou uma mudança na sociedade. E para complementar, ela obviamente causa uma mudança drástica na forma de se pensar a economia. Eliano, como assim ela mudou a sociedade, ela mudou o trabalho e a economia? Quando a Revolução Industrial ela acontece, e a primeira no século XVIII, mas a primeira ainda é muito superficial. Por que é superficial? Porque a primeira, repara que a primeira Revolução Industrial, ela tem como grande produto a indústria têxtil. A segunda, o grande produto vai ser questões mais pesadas, maiores, como por exemplo a indústria automobilística. Então você tem uma discrepância de uma para outra. A segunda é muito mais intensa, a segunda é muito mais forte e principalmente a segunda é muito mais ampla. Ela não acontece somente na Inglaterra, como foi a primeira. A segunda Revolução Industrial, que é essa que é do século XIX, se expande para outros países, como por exemplo a França. E como que isso acontece? De que forma que isso ocorre? Isso daqui fez com que as pessoas agora vivessem horas dos seus dias, né, dentro de fábricas, dentro de indústrias. E aí você pensa, Leandro, mas isso afeta a sociedade? Cara, pensa em você. Pensa na sua vida. Pensa que você trabalha 5 horas por dia. Tá de boa, certo? Trabalho 5 horas, durmo 8, sobra aí uma série de mais 10 horas para eu poder, por exemplo, me alimentar, ter higiene, sociabilizar e por aí vai. Agora, o ponto é você pensar o seguinte: quando nós falamos de uma revolução industrial, onde as pessoas trabalhavam 14, 15, 16, 18 horas por dia, automaticamente estamos falando de uma mudança completa na vida dos indivíduos. O trabalho, a alteração no mundo do trabalho gerada pela Revolução Industrial fez com que, gerou que ocorresse uma mudança também na sociedade. Porque se eu mudo a forma que as pessoas trabalham, eu mudo a forma que as pessoas vivem na sua família, relacionamentos amorosos, que criam seus filhos, que têm sociabilidades comuns, tudo se altera. Tudo se modifica. Então, quando nós falarmos que a alteração no mundo do trabalho gerou uma alteração na sociedade, você tem que compreender que é o seguinte: quando mudamos a forma das pessoas trabalharem, automaticamente também mudamos a forma delas viverem em sociedade. E essa alteração no trabalho, juntamente com essa alteração na sociedade, vai gerar o seguinte: uma alteração econômica. As pessoas agora estão ganhando salário, é um trabalho assalariado. Esquece aquela ideia de um trabalho escravo ou um trabalho servil. Não, o mundo está vivendo uma era do trabalho assalariado. E o trabalho assalariado vai trazer uma mudança econômica. Então vamos lá, uma revolução só alterou a forma de se trabalhar, a forma de se viver em sociedade e alterou a economia. E aí nós temos também a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela alterou completamente a lógica política. Ué, Leandro, mas foi só na França, pô. Só na França quer dizer que alterou a lógica política do mundo inteiro? A França era o país mais populoso da Europa. E quando você altera a lógica política do país mais populoso da Europa, isso vai gerando um efeito, quase um efeito dominó, um efeito borboleta, que vai um alterando o outro, afetando o outro. E é isso daí. Por quê? Quando você muda a política e o formato político de uma revolução em um país grandioso como era a França, você altera e também influencia nos países vizinhos. Então a alteração política feita na França gera e acarreta uma alteração política em outros países da
da Europa. Ah, Leandro, mas que alteração política foi essa? Bobagem. Só arrancaram a cabeça do rei. Bobagem. Não é só pegaram Luís XVI e arrancaram a cabeça dele. Pouca coisa. Dele e de sua esposa, Maria Antonieta. E aí você repara algo fundamental aqui que nós temos que reparar e pensar. Quando isso ocorre, estamos matando um cara que era visto na época como escolhido por Deus. Então a Revolução Francesa, de certa forma, também gera uma mudança religiosa. Não se matou qualquer um, se matou o cara que é o escolhido de Deus na Terra para governar. Cara, isso é uma revolução completa. Então, quando nós falamos que a Revolução Francesa é a mãe das revoluções, é porque ela foi uma revolução tão simbólica e tão importante, porque o povo, as manifestações populares, desculpa, gente, desejaram e formaram uma alteração política e religiosa numa das grandes nações europeias da época. Então você vai prestar atenção. Mudou o trabalho, mudou a sociedade, mudou a economia, mudou a política, mudou a religião, mudou tudo. Em um século, a Revolução Francesa ela é de 1789. Ela se esgota e se encerra em 1799. Depois começa a Era Napoleônica, que vai de 1799 até 1815. E aí você repara o seguinte, em pouco tempo você mudou toda a lógica do século XIX. Total, completa. E quando você muda tudo isso, o que vai acontecer? Vai ter que ter alguém para estudar essas mudanças. Vai ter que ter alguém para entender essas mudanças. E aí, meu querido, vai surgir a matéria mais queridinha. Como o Otto fala que a história é mais queridinha, mas não é. A mais queridinha é a sociologia, a filha caçula, né? A novinha das ciências humanas, mas né, a novinha mais querida, a novinha mais simpática, que é essa disciplina que vai estudar as alterações sociais geradas no século XIX. Você fala, pô, Leandro, mas se ela vai estudar as alterações sociais do século XIX, então a sociologia já acabou, ela não estuda mais nada? Claro que não. O ponto é que ela começa para estudar o século XIX. Mas ela não vai parar aí. A sociologia vai crescer, vai se desenvolver, ela vai evoluir, ela vai passar a estudar outras coisas, ela vai passar a buscar, estudar outras demandas sociais. E aí vai estudar religião, vai estudar trabalho, vai estudar escola, vai estudar globalização, vai estudar qualquer coisa que envolva pessoas. E pessoas em agrupamentos sociais, ou seja, pessoas vivendo em sociedades. Tranquilo? Nesse contexto, a sociologia vai ter dois grandes fundadores, né? Você vai encontrar na internet, se você jogar aí, algumas pessoas dizendo que o fundador da sociologia foi um cara chamado Augusto Comte. Você também vai encontrar na internet aí algumas pessoas dizendo que o fundador da sociologia foi um cara chamado Émile Durkheim. Ah, Leandro, qual dos dois? Augusto Comte ou Émile Durkheim? Quem é o fundador? Quando você vê alguém falando que Augusto Comte foi o fundador, você vai se ligar numa coisa. O Augusto Comte, ele foi um indivíduo que ele criou uma corrente de pensamento. Uma corrente de pensamento que nós vamos conhecer e vamos chamar de positivismo. O positivismo, ele vai ser a base teórica, o respaldo teórico para existir a sociologia. Tranquilo até aí? Fácil. Agora, isso não quer dizer que ele seja o fundador da sociologia. O positivismo é a base teórica para um estudo social baseado em padrões das ciências exatas. Vamos falar mais disso daqui a pouquinho. Agora, quem de fato vai pegar esse positivismo e vai aplicar em uma nova matéria, uma nova disciplina, esse cara é o vovô aqui, Émile Durkheim. Tá bom? Então entendam, Leandro, Augusto Comte foi influente para a criação da sociologia? Foi fundamental. Porque ele criou o positivismo. Vamos falar daqui a pouquinho melhor sobre o que é o positivismo, tá? Mas falar que ele foi o fundador é um pouco forçado, não está errado, tá? Não é um erro, mas o fundador de fato, quem organiza a matéria, quem cria um modelo de estudo, quem cria qual vai ser o principal método, é Émile Durkheim. Leandro, na minha prova está dizendo lá que qual dos dois são os fundadores? Eu tenho que saber. Não, relaxa. Na sua prova nunca vai se referir a uma questão que pergunte qual é o fundador, porque isso não é uma unanimidade, né? Vão existir correntes da filosofia e da sociologia que vão achar que é o Durkheim e vão achar outras que é o Comte. Tranquilo? Agora, perceba que o Comte é a base teórica, o Durkheim é a organização da disciplina. Beleza, tá aí? Fácil. Vamos agora para o slide para a gente falar melhor sobre Augusto Comte.
Então vamos lá. O Comte, ele vai começar um pensamento, uma forma de pensar, repara, que é após o Iluminismo. O Iluminismo no século XVIII se desenvolve ao século XVIII com uma série de autores, né? Kant, por exemplo, é um famoso autor. E você vai entender o seguinte, no século XIX, essa postura do Iluminismo vai gerar outros autores de outras disciplinas, de outras áreas, a pensar sobre a temática do uso da razão, né? Desse uso racional, dessa evolução do pensamento humano, de um indivíduo pensar o mundo racionalmente e por aí vai. O Augusto Comte vai ser um deles. Ele vai pegar isso aqui, ó. Ele vai criar uma corrente que vai falar que para estudar demandas sociais, você não deve se basear no senso comum. Ué, Leandro, como assim no senso comum? Não estou entendendo. O que é o senso comum? O senso comum é aquilo que você vai nas ruas e pergunta para as pessoas, elas vão te dizer. Exemplo, sei lá, eu quero saber se as pessoas são a favor ou não, sei lá, do atual governo do presidente Michel Temer. Um exemplo. E aí eu falo assim, eu acho que as pessoas não são a favor. Ou então eu posso falar, eu acho que as pessoas são a favor. Me desculpe, mas o seu acho não quer dizer nada. As ciências humanas, elas vão buscar, depois do positivismo, gerar um processo onde eu tenho que me basear em aspectos das leis naturais para explicar questões sociais. Ué, Leandro, como assim? Eu vou me basear em estatísticas, eu vou me basear em dados, eu vou me basear em números, eu vou me basear em pesquisas, eu vou me basear em teorias, eu vou me basear no conhecimento de campo, uma análise de campo, uma etnografia. Eu nunca vou falar ou gerar opiniões sem embasamento. Como a química faz, como a biologia faz, como a física faz e por aí vai, como as ciências naturais fazem. O positivismo, veja bem, agora é a definição, presta atenção, o positivismo é a aplicação de leis naturais em uma base de estudo social. Então eu vou começar a analisar questões sociais, questões que envolvem a sociedade, não mais baseado no senso comum, no achismo, no que eu acho. Não interessa o que você acha. Agora, o que interessa é você buscar comprovar através de leis naturais aquilo que você acha, né? Aí você vai entender que é uma disciplina que vai alçar e vai elevar aí o pensamento da época na seguinte vertente: o homem agora vai usar a razão não só para explicar questões físicas naturais, o homem também vai usar a razão para explicar questões sociais. Então, o positivismo é essa visão de pensar. Então, quando a gente fala que o Augusto Comte foi o pai da sociologia, ou um deles, é porque ele gerou essa ideia, essa forma de pensar que vai levar a sociologia a existir. Agora, quem vai pegar essa ideia do positivismo e aplicar e colocar na prática vai ser Émile Durkheim, tá bom? E vamos lá, mais uma coisinha que a gente tem que falar sobre Augusto Comte. Depois eu vou explicar os detalhes aqui, mas uma coisinha. O Augusto Comte, ele falava, né, que uma visão e um pensamento positivista, uma sociedade positivista, que é uma sociedade que vai aplicar o pensamento racional, uma sociedade que vai buscar o progresso, que vai buscar o crescimento, ela tende a evoluir. Então o positivismo se gerou e ocasionou uma doutrina muito famosa na época, né? Ele se ocasionou e se postulou como uma forma de pensar muito comum no século XIX, ao ponto da bandeira do Brasil ter ali, ó, ordem e progresso. Ordem e progresso é o lema do positivismo. Você acha essa frase boa, Isabela? Você acha que o Brasil realmente adota esse ordem e progresso aí na nossa bandeira? O que você acha sobre isso? Né? Acho que não. Só, né? Só que não. Né? Mas vamos lá, presta atenção numa coisa. É bom a gente pensar em algo fundamental, que é o seguinte: o ordem e progresso da bandeira brasileira é uma inspiração positivista que nós temos da bandeira brasileira. Por quê? Porque essa bandeira aqui é a bandeira da República. E a República Brasileira foi decretada em que ano? 1889. Não por coincidência, o auge das ideias positivistas na Europa. E o Brasil passou por essa influência, tá bom? E aí você vai reparar que existe uma frase do Augusto Comte que era: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O progresso por fim
ligado ao positivismo, que a cabeça humana, a razão humana ia levar o ser humano ao progresso. E para se chegar e para alcançarmos o progresso, era necessário a ordem, se organizar, se estruturar, né? Promover uma sociedade ordenada, organizada, que vai alcançar o progresso. E aí vem a nossa bandeira, né? Ordem e progresso, mostrando como uma questão filosófica, né, ou sociológica está na nossa bandeira. E aí você vê como as formas de pensar, os modelos de pensamento, as estruturas sociais estão presentes no nosso dia a dia, estão presentes na nossa vida e a gente nem se dá conta. Eu aposto com você que muitos de vocês aqui pensaram, ordem e progresso, tá? Que o Brasil tem que ser organizado e tem que progredir. Beleza. Né? E nem se ligaram que isso tem a ver com uma doutrina de pensamento consolidada no século XIX por Augusto Comte, tá bom? E olha só, o Augusto Comte, quando ele vai falar dessa ideia de progresso, de evolução, muitas pessoas vão falar que tem uma influência do darwinismo, né? Por que do darwinismo? Charles Darwin, que falava e acreditava num progresso aí, né, da espécie humana. Então a ideia é também colocar esse processo de Darwin em uma questão social, em uma questão sociológica. E existe também a lei dos 3 estados. Por quê? Vamos para o quadro, rapidinho. Tô aparecendo? Tô. Olha só, o Augusto Comte, né, ele vai criar o que nós chamamos aí de lei dos 3 estados. O que é isso? Ele vai dizer pra gente que... Meu Comte ficou péssimo aqui. Comte. Ele vai dizer pra gente o seguinte, que existe uma espécie de escadinha das sociedades humanas. Que as sociedades humanas vão evoluindo em estágio ao longo do tempo. Porque a sociedade humana busca uma coisa, segundo a visão dele, que é a visão de progresso. Né? O positivismo que a gente falou é uma visão de pensamento, uma visão comportamental, ideológica e social de acreditar que adotando medidas positivistas nós vamos crescer, evoluir, progredir. Tá bom? E essa evolução e essa questão vai passar por 3 estados ao longo das sociedades. As sociedades têm a etapa 1, tem a etapa 2 e tem a etapa 3. Tranquilidade? Fácil até aí, só botei desenho para vocês terem noção da escadinha, porque eu desenhei muito mal, não vou fazer isso com vocês não. Vamos voltar para os slides. E aí, quais são essas etapas? A primeira etapa é o que nós chamamos de estado teológico. O estado teológico é aquele que possui a mentalidade mítica. Leandro, o que é mentalidade mítica? Mentalidade mítica é o seguinte, galera, é você utilizar explicações não racionais para os problemas sociais que vocês possuem. E aí você vai, por exemplo, explicar, da onde vêm os problemas sociais? De Deus. Tem como provar que Deus existe? Deus é uma questão racional? Não. É um problema explicar por Deus? Não, não é um problema. Mas não estamos utilizando um uso da razão, né? Uma base social baseada na razão. Não, isso não está sendo colocado. O que está sendo aplicado aqui é você pensar que quando você coloca o estado teológico, que são as sociedades que explicam toda e qualquer relação com uma base religiosa, com uma base divina, com uma base em Deus, automaticamente essa base teológica para Augusto Comte é o número 1zinho da escadinha. São sociedades menos evoluídas, sociedades menos avançadas, sociedades que estão em estados mais arcaicos ainda, tá bom? Depois que você está no primeiro degrau, você pode ir para o segundo degrau. E o segundo degrau é o estágio metafísico. Leandro, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. O estágio teológico é um estado religioso, onde eu explico as questões pela religião, por Deus, por deuses, por divindades e por aí vai. O segundo estágio, que é o estágio metafísico, é um estágio onde você começa a explicar as relações sociais de forma racional, só que você ainda não tem o respaldo científico para isso. Exemplo, está chovendo. Eu posso falar assim, foi Deus que está com raiva da gente e está mandando chuva. Isso é uma explicação de base teológica. Estou colocando os deuses ou um Deus para explicar uma ação que ocorre aqui no planeta. Beleza? Ou eu posso falar assim, olha, não é Deus, não uma divindade, mas eu ainda não tenho instrumentos científicos suficientes para te explicar o porquê está chovendo. Então, eu vou fazer, por exemplo, como os pré-socráticos da filosofia faziam, né? Qual a origem do mundo?
que eles falavam pra gente? Falavam, um falava que era a água, outro falava que era o ar, outro falava que era o movimento, fogo. Por quê? Eles tentavam mostrar para nós que existe uma possibilidade de explicar aquilo de forma racional. Eles só não conhecem ainda. Eles só não sabem ainda qual é essa possibilidade. Tranquilo? Então vamos lá. Teológico baseado em Deus. O metafísico, você começa a tentar utilizar a razão, só que você ainda não tem um processo ali completo de respaldo científico. E aí vem a parte, né, positivista, que é a ciência aparecendo, ganhando respaldo, e aí você passa a explicar a origem do mundo de forma científica, passa a explicar as relações sociais de forma científica. Fácil aí, moleza, entenderam Augusto Comte, tranquilidade. O que você tem que saber de Augusto Comte para a prova? Tem que saber de positivismo, tem que saber a lei dos 3 estados e tem que saber a ideia de ordem e progresso que ele defendia. Moleza? Diretor, como é que tá aí? Eles estão mandando fotos pra gente? Eles estão mandando aquela... Dá pra ver o painel aí pra gente dar uma olhadinha? Como é que estão as fotos? Vocês estão mandando lá as mensagens motivacionais. E aí? Estão botando com as fotos dos filósofos de ontem ainda, né? Porque ontem eu falei uma brincadeira com ele, diretor, que eles tinham que se fantasiar de algum filósofo, fazer uma montagem com filósofo. E tem vários aqui, ó, galera se fantasiando de Aristóteles, galera se fantasiando de Nietzsche. Daqui a pouco vai começar a aparecer aí as mensagens da galera mandando mensagens de ajuda ou de apoio psicológico pra galera que vai tentar o Enem no domingo. Tranquilidade? Pessoal, vamos continuar nossa aula então, vamos lá. E a gente agora vamos passar para o nosso... faltou falar disso aqui, gente, já esqueci, né? Olha só, já ia perder uma parte. O Comte, o Comte, ele também tem uma ideia de pensar a sociedade como um organismo. Como assim pensar a sociedade como um organismo? O Durkheim também fala disso, tá? Mas o Comte foi o primeiro a falar desse processo. O que é como um organismo? Pensa que eu sou a sociedade. E pensa que a sociedade, no caso, ela é formada por várias partes. Minha mão, a outra mão, um braço, o outro braço, a perna, sei lá, a cabeça, o cabelo, tudo. Vamos supor que uma parte da sociedade está com problemas, sei lá, eu cortei o dedo. Quando eu corto o dedo, minha sociedade vai estar funcionando bem? Não, vai ter um problema nela. E o problema no dedo afeta outras partes do corpo? Afeta, porque com o dedo cortado você está com dor, vai ser ruim pegar as coisas, vai atrapalhar fazer alguns movimentos. Comte vai dizer que a sociedade é igual se fosse um corpo. Quando uma parte da sociedade está com problema, o organismo inteiro está com problema. Quando uma parte da sociedade está com alguma questão, com algum problema social sendo gerado, a sociedade inteira gera um problema social. E aí o nome disso vai ser organicismo social. A ideia é simples. A sociedade, para funcionar, tem que estar como um todo funcionando. Quando uma parte dela se gera um problema, todas as demais sofrem com aquilo. É como se a sociedade fosse um organismo, um corpo literal. E um problema em uma parte do corpo afeta todas as demais. Afeta a sociedade de uma forma ampla, geral e restrita. Tá bom? E aí vamos lá agora para falar a volta do cara aí, o barbudinho mais famoso da sociologia, né? Émile Durkheim. Eu sei que quando vocês veem lá o nome Émile, vocês sempre acham aí, no caso, que é uma mulher. Sempre que eu tô na primeira aula de sociologia do ano, primeiro ano, eu boto lá, Émile Durkheim. Leandro, é um homem, é um homem, tá? E é talvez o homem mais importante da história da sociologia, que é esse cara aqui, o francês Émile Durkheim, que nasce, né, no século XIX, mas vai ter uma vida próspera, ele vai morrer em 1917, o ano da Revolução Russa, né, e durante a Primeira Guerra Mundial. O Émile Durkheim, ele é um estudioso, ele é um pesquisador social e ele vai ser o cara que vai organizar a sociologia como disciplina. Ele vai se influenciar pelas ideias de Comte, ele vai se influenciar pelas ideias do positivismo e vai falar assim, eu posso pegar essas ideias e aplicar na sociedade. Eu posso pegar essas ideias e aplicar em um estudo sociológico, em um estudo da sociedade de forma geral. Então quem cria a sociologia, a nomenclatura até gera o primeiro curso sobre isso, vai ser o francês aqui, Émile Durkheim. Tá bom? E aí o Émile Durkheim vai falar, beleza, criei uma matéria legal, sociologia, influenciada pelo positivismo, o que eu faço com isso? Tem que escrever um livro.
E ele vai escrever um livro chamado As Regras do Método Sociológico. E nesse livro, que me perdoe quem gosta, mas é um livro chato demais de ler, porque é um livro travado, é um livro de uma metodologia científica ali de fato. E nesse livro, ele vai explicar quais são os pontos de estudo, quais são os pontos de organização para essa nova matéria que acaba de surgir, que é a sociologia. Tranquilo? E para isso nós vamos voltar para o quadro. Posso pagar isso aqui, gente? Tira o print aí. Pronto, tiraram. Ah, gente, é só apertar uma tecla, vai. Não é algo que demora. Não tem mais pente, né? Hã? Não tem mais pente, né? Tava reclamando disso ontem, aí, que tiraram o pente do novo Windows, agora não tem mais pente. Só pra fazer a gente baixar algum programa pesado pra travar o computador. Então vamos lá. Olha só. O Durkheim, como eu comentei com vocês, né, o vovô Durkheim, ele vai escrever um livro, que é o livro que vai explicar aí o início da sociologia, as suas primeiras bases. O nome desse livro são As Regras do Método Sociológico. Esse livro, né, ele vai explicar aí qual vai ser o campo de estudo da sociologia. Olha, como assim um campo de estudo da sociologia? Não vai ser sociologia, não vai estudar sociedade? Não é simples, não é mole, não é evidente? Cara, a sociedade é algo muito amplo, né? Estudar a sociedade, é mole fazer isso? É simples fazer isso? É claro que não. Então o que o Durkheim vai fazer é organizar e estruturar de fato e de forma direcionada, né, qual é o que nós vamos chamar de objeto de estudo. Ele vai definir, ele vai restringir aí o campo de estudo da sociologia. Ele vai dizer que o nosso objeto de estudo é o que nós chamamos e o que nós colocamos aqui sendo chamado, né, de fato social. Isabela, você está em qual período na faculdade? Eu tô terceiro. Quantas vezes você já ouviu falar sobre fato social desde que você entrou? Todas. Todas, né? É impressionante. Fato social, aí vai ser um conceito sociológico essencial, né? Essencial por quê? É um conceito sociológico que está colocado e está inserido, né, no início da sociologia. Ele é o primeiro objeto de estudo gerado por um grande sociólogo, por uma grande figura. E o que Durkheim vai dizer pra gente? O que é esse fato social? O fato social são os comportamentos, as atitudes, as práticas, né? As ações dos indivíduos na sociedade, são os valores sociais, são as práticas comportamentais dos indivíduos. E aí você pensa, tá bom, Leandro, vamos lá. Fato social é o objeto de estudo, então é aquilo que a sociologia vai estudar. Beleza, entendi. Agora, o que é fato social? Fato social são os comportamentos, as práticas, os hábitos, as vivências dos indivíduos. Bacana, legal. Agora, como eu descubro se uma coisa é ou não é um fato social? Como que eu, como estudante, vou conseguir perceber se uma prática pode ser colocada ou não ser colocada aqui como sendo um fato social? E aí que vem o macete. Por quê? O Durkheim vai dizer pra gente que um fato social sempre vai possuir 3 características, sempre. Uma que ele chama de exterioridade, outra que ele chama de coercitividade e outra que ele vai chamar de generalidade. São as 3 características do fato social, são as 3 características colocadas por Durkheim aí como um fator para nós entendermos qual é o objeto de estudo da sociologia. Vamos para os slides, que lá tem uma fotozinha que eu consigo te explicar melhor isso daqui. Olha só. Então vamos lá. Ele escreve o livro, esse livrinho aqui, né? Tô fazendo propaganda aqui para Martins Fontes, que é a editora, mas é sem querer, tá? O objeto de estudo são os fatos sociais, ele organiza a sociologia sendo uma ciência, e quando ele fala dos fatos sociais, ele vai dizer que os fatos sociais possuem 3 características: coercitividade, generalidade, estabilidade. Leandro, tem que saber a ordem? Não, tanto faz a ordem, tá bom, gente? Tem que saber as 3. O que são essas 3? Primeiro, vamos começar pelo do meio aqui. Generalidade. Um fato social, ele é de fato geral,
Quando ele atinge a maioria dos membros de uma sociedade. Um fato social, ele tem a característica da generalidade quando ele atinge a maioria dos indivíduos presentes em uma sociedade. Então, por exemplo, se a maioria das pessoas tomam banho todos os dias, quer dizer que tomar banho possui essa característica aí da generalidade. A gente tem que ver se possui as outras também. Agora, já possui essa, já é meio caminho andado, tá bom? E aí qual é a segunda? A exterioridade. A exterioridade vai falar de uma coisa que não foi um indivíduo, não foi uma pessoa que inventou esse fato social. Não foi uma pessoa, veio de fora do indivíduo, é exterior ao indivíduo. Não é uma criação minha, não foi eu que acordei um dia e falei, caraca, vou inventar essa parada. Não, é algo que já existe externamente ao indivíduo. Terceira, coercitividade. Coercitividade vem da palavra coerção. É tipo o seguinte, se eu não fizer aquilo, se eu vou sofrer com algo. Se eu não fizer aquilo, se eu vou sofrer uma coerção por isso. Vamos exemplificar, fica mais fácil. Tem muitos exemplos para dar, mas eu, como todo professor, repito sempre os mesmos exemplos, porque tem alguns exemplos que para mim são melhores para vocês entenderem. Vou dar o exemplo da festa de formatura, né? Ou uma festa de 15 anos, ou um casamento e por aí vai. Vamos supor que você seja convidado para um casamento, beleza? Convidado para o casamento, e aí no convite para o casamento tá lá, ó, traje fino, sei lá, traje de gala ou algo do tipo. Esporte fino é péssimo, né? Tipo, esporte fino. Mas beleza, tá lá, traje de gala. E aí você pensa o seguinte, se é de gala, você automaticamente já pensou, os homens têm que ir de terno ou de roupa social, de preferência de terno, né? Mas de roupa social, e as mulheres têm que ir de vestido longo ou um vestido de festa. E aí você repara em algo fundamental que é, se a pessoa olha para aquilo e já entende, é porque quase todo mundo sabe que numa festa de traje de gala tem que ir com certas roupas. Então isso é algo geral. A maioria da sociedade entende isso como uma prática. Segundo, não foi você que inventou. Foi você que pegou como falou assim, traje de gala. Já sei, eu vou de terno, acho que terno é de gala. Não, não é invenção sua. Você criou essa ideia, essa percepção. E terceiro, ela exerce coercitividade. Se você, por exemplo, resolver, quer saber, eu não vou de terno, quer saber, eu vou com a blusa para o Enem, né, traje de gala, né, vou com a blusa para o Enem para o casamento. Vai todo mundo te olhar. É claro, porque naquele contexto você vai estar sofrendo coercitividade, porque as pessoas vão achar estranho você não estar seguindo aquele padrão social. Tá bom? Então, um fato social, para ele ser entendido como um fato social, ele tem que exercer coercitividade, ele tem que ser geral e ele tem que ser exterior. Tá bom? E aí, vamos lá. Vamos dar para vocês mais um exemplo para ficar fechado aí essa ideia do fato social. Mais um exemplo que eu sempre dou, que eu acho muito bom. Você está na rua, na esquina, e está vindo um ônibus. Tá vindo um ônibus do seu caminho. E aí o ônibus está chegando perto de você, você fala assim, tenho que parar esse ônibus. Como é que você faz para o ônibus? Você estica o braço, né? Simples. O piloto, né? Você manda aí o cara parar o ônibus. Você estica o braço. E você pensa, a maioria das pessoas fazem isso? Sim. Então é geral. É exterior? O que quer dizer que é exterior? Foi você que inventou essa prática? Foi uma ideia sua? Você estava no ponto e falou assim, caraca, tive uma ideia maneiríssima para parar o ônibus. Vou esticar o braço. Foi isso? Não. Já existia, já era um prático, um hábito, um comportamento. E terceiro, você vai sofrer coercitividade se não fizer isso aqui? Cara, imagina que tá vindo um ônibus, sei lá, você se taca na frente. Ou sei lá, você estica a perna. Vão falar, cara, quem é essa pessoa? O que ele tá fazendo? É óbvio, porque esticar o braço é o esperado, é geral. Então se você faz algo fora disso, você vai sofrer alguma ação de coercitividade. Então vamos lá, coercitividade, generalidade, exterioridade. Beleza? Perguntinhas, vamos lá. Jorge Augusto, tem alguma relação positivismo com a ditadura militar no Brasil? Olha, Jorge, todos os governos que adotam uma postura de buscar o progresso acima de tudo, de progredir financeiramente, economicamente ou socialmente acima de tudo, tem uma relação com o ideário positivista, né? Como se o progresso fosse a coisa mais importante. Então, a ditadura militar, principalmente no período do milagre econômico, ali entre 68 e 73, possui uma relação sim, tá bom? Nathan Play R. Então, Leandro, o positivismo posso afirmar que será a visão que com a ciência o homem anda pelo progresso, visão do futuro? Sim, Nathan, tá certo, né? A ciência leva o homem aí ao estágio mais evoluído, segundo a visão de Augusto Comte.
Tranquilo? Veja bem, segunda visão de Augusto Conte. Show de bola? Larissa, fatos... Ixi... Larissa, fato social se assemelha com moral? Larissa, moral é o conjunto de éticas de uma sociedade, né? A moral, aí no caso, é um comportamento esperado numa sociedade. Os fatos sociais são hábitos, né? Então tem uma relação, mas é distante. Beleza? Mais uma perguntinha. Bruna, posso usar organicismo na redação como exemplo de sociedade bem organizada e dividida? Olha, Bruna, pode. Você cite aí que é um conceito de Augusto Conte. Tá bom? Pessoal, olha só, são 6 de 10, 6 de 11, na verdade. Vamos dar um intervalinho aí de 5 a 10 minutos no máximo e já regressamos com vocês para terminar a Durkheim, falar de Marx e falar de Weber. Tá bom? Até daqui a pouco, gente. Cheguei chegando, acertando a prova toda. E que se dane o concorrente, aqui se exploda. Essa vai ser a prova da minha vida. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, acertando a prova toda. E que se dane o concorrente, aqui se exploda. Essa vai ser a prova da minha vida. Avisa, ela pode falar que eu cheguei com tudo, cheguei sabendo tudo. Pode sentar e acompanhar o meu visão. O ProEnem humilha, concorrente conspira. E no final vou arrasar na redação. Se não lembra, senta e chora. Eu me preparei pra arrasar. Se não lembra, senta e chora, porque hoje eu vou gabaritar. Cheguei chegando, acertando a prova toda. E que se dane o concorrente, é que se exploda. Essa vai ser a prova da minha vida. Avisa, lá pode falar que eu cheguei.
Tô aí? Tô ao vivo? Então aí, galera, estamos de novo aí, 5 minutinhos, foi rápido, só para vocês beberem uma água, irem no banheiro. Enquanto o pessoal tá voltando aí, só lembrar todo mundo da promoção, tá, gente? Olha só, poste uma foto sua, tá? Com a mensagem, algum tipo de mensagem motivacional aí no caso, pra galera fazer o Enem, algum tipo de mensagem de apoio pra galera que tá se dedicando, como você também tá aí, né, em pleno feriado, estudando pra prova, e coloca lá no Twitter a hashtag Eu Vou de Pro Enem, tá aqui, ó, né? Eu Vou de Pro Enem. E aí com a hashtag a sua foto vai aparecer aqui na nossa tela, né? E no... Oi? Eu acho que até tem lá, hein? Tem lá o quê? Já tem postando? Então maneiro. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, no final da aula, a gente vai escolher as 3 melhores aí para ganharem uma camiseta do Pro Enem. Beleza? As camisetas que os alunos gostam da camiseta, né? Querem a camiseta, então posta lá que vocês vão ganhar a camiseta. Beleza? Vamos continuar. A gente parou a aula falando de Durkheim e vamos continuar falando sobre o vovô francês aí, para até depois nós chegarmos ali em Marx e em Weber também. Beleza? Está pronto, Isabela? Está ativa? Vamos lá, daqui a pouco vai ter questão aí para a Isabela falar pra gente como vocês estão. Vamos seguir. Olha só, tem uma frase muito famosa do Durkheim, que é uma frase que ele fala o seguinte, ó: os fatos sociais devem ser tratados como coisas. O que ele quer dizer com isso, né? O Durkheim quer falar que um sociólogo, um cara que se promove a ser sociólogo, quer estudar a sociedade, lembrando, estudar a sociedade de uma forma, buscando a verdade, né? Se respaldando em estatísticas, em dados, como o positivismo falava. Esse cara, ele tem que tratar, ele tem que se gerar através de 3 instrumentos básicos. Um que é a neutralidade, ele tem que tentar ser neutro. Ele tem que ser objetivo, ele tem que buscar ali um objetivo naquela obra, naquele trabalho. E outra coisa é o distanciamento. Quando ele fala essa frase aqui, os fatos sociais devem ser tratados como coisas, está dizendo o seguinte, que o objeto de estudo da sociologia, que são os fatos sociais, nós devemos olhar para ele como se fosse uma coisa distante, para nós não termos de envolvimento, para eu não olhar para aquilo dando minhas opiniões, as minhas visões. Como assim? Eu, por exemplo, Leandro, aqui no Rio de Janeiro, né? Eu torço para a escola de samba Portela, beleza? E aí você pensa o seguinte, vamos supor que eu vou no desfile da Portela e aí vejo o desfile depois, vejo da Mangueira, vejo da Mocidade, vejo da Unida da Tijuca, do Salgueiro, vejo todos. E aí no final eu falo assim, a Portela, minha escola, foi muito melhor. E ela nem foi tão boa assim, mas só porque ela foi a minha escola eu achei ela muito melhor. Isso é uma visão imparcial? Não. Isso é uma visão neutra? Não. Isso é uma objetiva? Também não. Então o que o Durkheim vai dizer é, um sociólogo, por exemplo, vai lá estudar os desfiles, ele não pode deixar se envolver pelo aquilo que ele já acredita, pelo aquilo que ele já acha. Então ele tem que olhar para aquele projeto, para aquele processo, como se fosse uma coisa. Uma coisa é algo indiferente. Eu vou tratar os fatos sociais como algo indiferente. Eu não vou me envolver emocionalmente naquilo, porque senão eu vou naturalmente não ser uma pessoa tão imparcial assim, né? Então eu vou tentar me manter distante. Eu vou esquecer as pré-noções, como ele dizia, tá bom? E aí, vamos falar um pouquinho sobre a sociedade para Durkheim. E você vai lembrar o seguinte, na nossa musiquinha de abertura, se fala assim, ó: viver uma sociedade aos modelos de Durkheim, os mecanismos dela própria, que diz para onde vai. Acho que é isso, né? Depois ele fala inspiração, é isso, né? Inspiração, Thomas Edison dizia. Mas vamos lá. O ponto é que, quando ele fala viver uma sociedade aos modelos de Durkheim, está dizendo o seguinte, porque a sociedade para Durkheim, ela influencia o indivíduo. Para Durkheim, a sociedade ela tem primazia sobre o indivíduo. Ela controla o indivíduo. O seu comportamento, a forma como você vive, a forma como você age, a forma como você estuda, tudo isso para Durkheim tem uma influência social por trás. Tudo isso para Durkheim tem uma influência, a sociedade onde você está por trás. Então, para ele, o indivíduo é um ser social. Olha que maneiro isso, até para a redação. O indivíduo é um ser social. Um ser social porque ele é construído não de forma particular, biológica ou genética. A maior construção dele, para Durkheim, é uma construção presente na sociedade. Porque na sociedade ele passa por processos, alguns processos que vão juntá-los, que são associativos, e outros processos que vão separá-los, que são os dissociativos. Cooperação, assimilação, competição, conflito e por aí vai. E ele vai dizer o seguinte,
esses processos sociais que nós falamos, os processos associativos têm que ser muito maiores que os dissociativos. Para a sociedade funcionar, para ela dar certo, os associativos têm que ser melhores, mais evoluídos, têm que se aproximar, tranquilo? E os dissociativos afastam, então eles têm que ser minoritários. Quando um processo social existem muito mais associativos que dissociativos, a sociedade cria uma consciência coletiva. Como assim uma consciência coletiva? Uma forma comum de pensar, uma forma comum de agir. Essa forma comum de pensar, essa forma comum de agir, para Durkheim vai ter um nome, que é solidariedade. E aí, para explicar isso, nós vamos voltar para o quadro. A Isabela, ela botou aqui, ó, o Instagram dela, que ela falou que ia seguidores, tá? Ela falou que ia ficar famosa, que pessoas curtam as fotos dela, tá? Então, vai lá e curta todas as fotos, bem stalker, assim, sabe? Pra ela ficar feliz. Beleza? Olha só, galera, presta atenção aqui em mim. A gente tá falando que o Durkheim vai dizer que as sociedades, né, para funcionar, ela passa, né, por processos sociais. Esses processos sociais, para Durkheim, quando são muito mais associativos do que dissociativos, eles vão gerar e eles vão acarretar aqui uma consciência coletiva. Essa consciência coletiva para Durkheim tem uma nomenclatura, tem um nome para essa consciência coletiva, que ele dá o nome de solidariedade. Então, olha só, quando você vê uma questão falando de solidariedade em Durkheim, solidariedade para Durkheim não tem nada a ver com ser solidário, não, tá? Com ajudar o próximo, com ser bondoso, doar roupinhas no Natal, nada disso. Tá bom? Solidariedade aqui para ele tem a ver com um processo de consciência coletiva em uma sociedade. Ele vai dizer que existem duas formas de solidariedade. Uma que é chamada de solidariedade mecânica e a outra que é chamada de solidariedade orgânica. Tá bom? Mecânica e orgânica. A mecânica é aquela presente nas sociedades mais simples. É aquela presente nas sociedades mais arcaicas, tá bom? Mais simples, mais arcaicas. Por quê? Porque aquela solidariedade, ou seja, aquela consciência coletiva feita e realizada, porque as pessoas todas de um grupo social possuem uma forma comum de pensar. Todo mundo pensa mais ou menos de igual. Todo mundo na sociedade tem a mesma forma de entender e de ver o mundo. Essa, para ele, é a mecânica. Exemplo. Pensem, por exemplo, na Idade Média, onde a religião mandava e controlava as pessoas, onde a religião era dominadora num processo social. E aí você pensa, na Idade Média, todo mundo achava que a religião era prioritária. Todo mundo achava que a religião era um processo fundamental. Todo mundo era irmão naquele processo. Então, as pessoas tinham uma forma comum de pensar. Então, o que fazia a consciência coletiva era um processo de pensamentos próximos. O nome disso é solidariedade mecânica. Tá bom? Agora, na atualidade, as pessoas pensam igual? As pessoas, todo mundo tem a mesma forma de pensar? Claro que não. As pessoas pensam por formatos diferentes. E aí Durkheim vai dizer que o que mantém as pessoas unidas na atualidade é a divisão do trabalho social. Leandro, divisão do trabalho social? Exatamente. Porque ele vai dizer que as pessoas hoje em dia se mantêm próximas de possuir uma consciência coletiva porque uma precisa da outra. Exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês, tá? Eu sou só a pessoa que aparece na câmera, mas eu jamais estaria aqui, por exemplo, se o seu Jorge não estivesse ali atrás fazendo e botando ali pra gente, o diretor, o seu Jorge é o diretor de hoje, tá? Que estivesse ali no caso, colocando pra gente o vídeo, o áudio, por aí vai. Eu não estaria aqui, por exemplo, se a galera lá do lá da outra sala, que faz, por exemplo, as imagens, faz os videozinhos, faz a abertura, faz, por exemplo, o Facebook. Então, para estar aqui, eu preciso de outras pessoas. Então, eu preciso de uma divisão do trabalho social. É tipo o seguinte, você pode ser qualquer profissão. Advogado, médico, engenheiro, arquiteto, biólogo, sociólogo. Você vai precisar de outras pessoas ao longo da sua vida. Então, o processo é que, para Durkheim, o que mantém a sociedade unida hoje em dia, o que gera uma consciência coletiva, não é mais o fato de todo mundo pensar igual.
O que mantém hoje em dia nas sociedades mais modernas, né, é a divisão do trabalho social. Aí o nome disso é solidariedade orgânica. Tranquilidade, fácil, simples. Podemos voltar para os slides, moleza para vocês. Todos nerds, todos entenderam? Foi? Vamos lá. E aí tá aqui para vocês, ó. Mecânica primitiva, coesão por semelhança, as pessoas estão próximas porque pensam igual. Orgânica mais avançadas, né? E o que ocorre nisso é o aumento da divisão do trabalho. As pessoas possuem aí uma relação mais próxima porque uma precisa da outra. Tranquilidade? E para terminar, vamos falar de uma coisa que eu nem falei na nossa aula de Durkheim mesmo, que são os tipos de suicídio, mas falei naquele videozinho do Pro Enem Pop, né? Que nós falamos ali sobre aquela série dos 13 porquês. Então, o Durkheim, ele vai ser um cara tão estudioso, né, assim, tão aficionado pelo seu trabalho, que ele vai escrever um livro chamado O Suicídio, tá? E nesse livro chamado O Suicídio, ele vai analisar por que tudo na sociedade tem uma origem social. E até algo que parece extremamente individual, como o ato de alguém se matar, parece que é algo dela com ela mesma, tem uma influência na sociedade em que ela vive. E o Durkheim vai fazer um livro no qual ele vai mostrar, por A mais B, através de dados estatísticos, como que algumas questões sociais influenciam até mesmo no ato da pessoa tirar a própria vida. Ele vai dizer o seguinte: pessoas casadas, por exemplo, se matam menos do que pessoas solteiras. Pessoas que possuem filhos, por exemplo, se matam menos do que pessoas que não possuem filhos. Pessoas com empregadas, por exemplo, se matam menos do que pessoas desempregadas. Pessoas, por exemplo, que mantêm e possuem uma religião, uma fé, se matam menos do que pessoas que não possuem. E ele não fala isso com achismo, não. Não é tipo assim, eu acho, não. Ele vai a campo, ele pesquisa. O livro é cheio de dados, é cheio de números, é cheio de tabela, é cheio de pesquisa. A Isabela tá rindo aqui porque ela deve ter visto esse livro alguma vez na vida já e se deparou com essas tabelas. Porque a gente demonstra que o Durkheim, o que ele quer fazer? Ele quer pegar métodos de ciências naturais e colocar em ciências humanas. E a tese do livro dele é simples, né? O suicídio, que parece ser a questão mais individual possível, não é individual. Tem uma influência social por trás que gera esses processos. Ele vai falar, por exemplo, e pesquisar, que alguns países possuem mais suicídios do que outros. Porque se é algo biológico, se é algo puramente individual, né, era para ser uma porcentagem no mundo inteiro. Mas não é. Países, por exemplo, como o Japão, como a Suécia, têm mais suicídio que o Brasil. E aí? São países com IDHs muito maiores, porque ele vai dizer que lá algumas características sociais demonstram esse processo. E para complementar o seu estudo, ele vai tipificar, gerar 3 tipos possíveis de suicídio. Um chamado anômico, outro chamado altruísta e outro chamado egoísta. Tá bom? O suicídio anômico, né, é aquele onde refere-se à ausência de regras que produzem coesão. Já vou explicar cada um deles. E aí vem o altruísta, que é aquele que tem excesso de regulamentação, né, na sociedade, e o egoísta, que é onde o próprio indivíduo possui falta de laços. Como assim? O anômico, né, é quando alguma questão social, alguma problemática social vigente gera uma onda ou gera um caso das pessoas resolverem tirar a própria vida. Um bom exemplo é a crise de 29. Né? A crise de 29 nos Estados Unidos, ou por exemplo a crise do petróleo em 73, alguns momentos históricos onde alguma questão social fez com que muitos indivíduos resolvessem tirar a própria vida, tá? Esse é o anômico. O altruísta é quando a pessoa tem um laço tão forte com a sociedade. O indivíduo, ele acredita tanto na sociedade, ele tem uma dedicação tão forte a ela, né, que ele dedica até a própria vida a ela. E aí é o caso, por exemplo, dos kamikazes no Japão na Segunda Guerra. É o caso do homem-bomba, por exemplo, vindo oriundo do Oriente Médio, e por aí vai. Quando o indivíduo tem uma organização, uma interação tão forte com a sua causa. E possui e existe também o egoísta, que é o mais comum no nosso dia a dia aqui no Brasil. O egoísta é quando o indivíduo não sente mais e não observa mais que ele possui laços sociais. E ele acredita que por não possuir mais laços sociais ou interação social que vale a pena, tirar a vida para ele naquele momento, naquele contexto, é uma possibilidade, tá bom? E aí, vamos fazer uma questãozinha com vocês pra gente treinar, se vocês entenderam ou não isso daí. Lê comigo.
A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba alerta pais responsáveis por crianças e adolescentes e os profissionais de educação e saúde em relação ao jogo Baleia Azul, que propõe 50 desafios aos participantes e sugere o suicídio como última etapa. Esse foi um dos jogos nos últimos meses relacionado ao jogo Baleia Azul e a possibilidade de suicídio de adolescentes de 13 a 17 anos ligadas a ele. Pode-se realizar uma relação desses possíveis suicídios com tipos de suicídio de Durkheim, pois para esse pensador, os indivíduos são determinados pela realidade coletiva. Assim, os suicídios gerados pelo jogo, Baleia Azul, seriam classificados como letra A, egoísta, letra B, anômico, letra C, etnocêntrico, letra D, cultural. Lembrando que etnocêntrico e cultural nem existe na obra de Durkheim, tá? Então esses aí são só para te enganar aí. Como é que eles estão, Isabela, nessa questão? Como é que você acha que tá? Ó, olha lá, apareceu pra mim, né? Então, mas joga, a maioria acha que é A, não é isso? Tá 47% na A. E o resto tá assim, 25 na D, 18 na B e tem um pouquinho assim na C, tá? Então, a maioria A e uma galera na D e na B. Não é isso? Veja bem, galera, vamos lá, vamos voltar pra questão. Vocês vão ver o seguinte, a resposta é letra A, que seja egoísta. Então, uma galera acertou aí. Muita gente marcou que suicídio cultural, mas é bom lembrar o seguinte, ó, nem existe essa tipologia, tá bom, gente? Suicídio etnocêntrico cultural estão aí para te confundir. Durkheim não fala deles, Durkheim fala de egoísta, altruísta e anômico. E você pensa, a pessoa para se matar, a pessoa para tirar sua própria vida, nesse contexto, por causa de um jogo, automaticamente ela está sem ter nenhum tipo de processo de vínculos sociais, nenhum tipo de crença na sociedade ou de laços sociais do qual ela está e do qual ela representa. Gabarito, letra B de bola. Desculpa, A de água. A B de bola, no caso, que fala de suicídio anômico, é se caso algum problema social, alguma questão de grupo gerasse esse processo. E não é o caso de um jogo, de um simples jogo que afeta um número muito reduzido de indivíduos. Gabarito, letra A, beleza? Fácil até aí? Vamos agora entrar no segundo autor, o sociólogo galã, Max Weber, esse cara com um olhar muito sensual para você nesse momento, cabelozinho muito bem dividido, muito bem organizado aqui no caso, esse cavanhaque de respeito aí no caso. Nós temos aí Max Weber, por favor, não falem Max Weber, tá? Não é igual o piloto de Fórmula 1, é Max Weber, não cometam esse problema. Aí no caso, vamos falar um pouquinho dele. Antes disso, vou ver se tem alguma perguntinha aí. Pode abaixar um pouquinho? Vamos lá. Marvos, mestre, qual o melhor filósofo, sociólogo para colocar no tema meio ambiente? Olha, Marvos, um filósofo legal para você falar de meio ambiente é um cara chamado Hans Jonas, tá? Hans Jonas é um cara que fala sobre a ética da responsabilidade. É o cara que diz o seguinte, que você tem que se preocupar com as gerações futuras. Que você como indivíduo deve se preocupar com as gerações que vão vir posteriormente a você. É um bom cara para citar aí e colocar em redação. Dá uma pesquisada nele, Hans Jonas, Hans com H, tá? Hans Jonas, ética ou princípio da responsabilidade. Beleza? Pessoal, vamos voltar para cá, vamos falar um pouquinho de Weber. O que foi? Mandaram uma pergunta aqui. Fala aí. Mandaram assim, posso dizer então que a ideia positivista incentivaram o exército e os militares acadêmicos influenciaram tão bem Benjamin Constant? Olha só, de certa forma sim, a gente pode forçar um pouco a barra aí e falar que tem uma influência com ele sim. Mas o ponto é você pensar o seguinte, o positivismo vai influenciar a ideia de progresso, mas um progresso científico. E esse progresso científico se alia ao econômico, É uma coisa que vai se aliando à outra, vai se ligando à outra. Então, de certa forma, você está correta, mas é uma relação que deu uma forçada. Aí, tranquilo? Tem mais alguma, Isabela? Não. Não? Só essa aí? Então vamos lá, vamos seguir agora falando de Weber. Weber é um autor que ele é um pouquinho, ele escreve um pouquinho posterior aí a Durkheim, mas bem pouquinho mesmo, eles estão contemporâneos, eles chegaram a viver na mesma época, mas as principais obras de Weber são um pouquinho posteriores às principais obras de Durkheim. E aí tem uma coisa fundamental. Ambos são colocados aí como os três porquinhos, os três classes da sociologia. Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim. E algumas vezes esses caras discordam entre eles, porque a sociologia não tem certo e errado no ponto de vista onde dois autores podem ter visões diferentes e ambos devem ser respeitados. Então o Weber, ele vai atribuir outro formato de estudo para a sociologia. Outro formato. Enquanto, por exemplo, Durkheim falou pra gente e disse pra nós que o formato de estudo da sociologia tem que ser os fatos sociais,
né? E aquela neutralidade, aquela imparcialidade, o Weber vai dizer que não. O Weber vai dizer que o campo de estudo sociológico tem que ser baseado no que ele chama de tipos ideais. O que é isso? Tipo ideal é uma ferramenta de investigação. Como não dá, veja bem, vamos que eu quero estudar os estudantes do Brasil. Meu trabalho de, sei lá, tese de doutorado seja estudar os estudantes do Brasil. Beleza? Tem como eu conversar e falar com todos os estudantes? Dá pra fazer isso? Não dá. É impossível. Então ele vai dizer que você vai criar ali, devido à impossibilidade de conhecer todo mundo, você vai se respaldar em alguns elementos mais relevantes. Como assim? Você vai criar um tipo de estudante perfeito para você, através de uma pesquisa que você vai realizar, de ver quais padrões mais se repetem. E através daqueles padrões que mais se repetirem, você vai criar um padrão. Os estudantes brasileiros possuem em média entre 15 e 19 anos de idade, possuem uma renda mensal entre R$ 1.000 e R$ 4.000, possuem aí pais sem ensino superior, moram a maioria na região sudeste, sei lá. E esse padrão que você cria, esse estudante fictício, que é o estudante padronizado, ele vai chamar de tipo ideal. Então ele vai dizer o seguinte: se não dá para estudar a sociedade como um todo, vamos criar padrões que já vão facilitar o estudo. Vamos criar padrões, tipos ideais, que vão ser utilizados como ferramenta de investigação para melhorar a sua capacidade de fazer e de realizar um estudo sociológico, tá bom? E aí vamos chegar em outro ponto, e para isso nós vamos falar e vamos ir para o quadro. Oi. Fala aí, Isabela. Botaram assim, voltando um pouco na matéria, posso utilizar o organicismo social para argumentar na importância de um grupo de indivíduos na sociedade? Sem dúvida alguma. Excelente argumentação até para uma redação. Mas lembrando, sempre colocando de onde você tirou essa ideia de organicismo, né? Então é bom você colocar aí, no caso, que você está se respaldando na ideia de do pensador Augusto Comte, por aí vai, mas pode sim. E olha só, a Amanda falou que ela foi muito fofa. Botou assim: pergunta ao mestre Leandro a relação de iluminismo e positivismo. Mandou um beijo pra gente, beijo pra você. É a Amanda Ruda o nome dela? Tem essa menina sempre participa de todas as aulas. É a Amanda, lá de Santa Catarina, né? Ela sempre participa de todas as aulas. Decorei já o nome dela. Olha só, Amanda, aparecendo uma coisa. O iluminismo tem influência sim com o positivismo, tá bom? Porque o iluminismo foi uma corrente de pensamento que colocou a razão como algo fundamental. O positivismo é filho do iluminismo. Por quê? O positivismo pega essa ideia de uma razão como fundamental e falou: bacana, a razão é fundamental, agora vamos usá-la para o progresso. Vamos usá-la para a evolução. Então tem relação sim, tá bom, Amanda? Olha só, galera, presta atenção aqui. Tem uma coisa que é falar de Weber. E o Weber, ele ao contrário de Durkheim, ele acha que o objeto de sociologia não são os fatos sociais. Para ele, o objeto tem outra nomenclatura, que é a ação social. Ao invés de estudar como Durkheim estudava, falando que nós temos comportamentos que a sociedade controla, que são os fatos sociais, o Weber prefere estudar e acha mais importante a gente perceber e compreender aí como que as ações dos indivíduos, ou seja, as ações das pessoas, influenciam e são influenciadas aí por padrões de comportamento. Então olha só, veja bem, o Durkheim falava que existem padrões sociais que influenciam o indivíduo. O Weber vai dizer que a ação do indivíduo influencia e altera a sociedade. E para isso ele vai falar que existem 4 tipos de ação social. Uma que é a ação social afetiva, a outra que é a ação social tradicional, a outra que é a ação tradicional de novo, ação racional. E aí a racional ele divide em 2 tipos. Tá? A ação racional por fins e a ação racional por valores. O que é isso? Vamos supor que você está em casa, né? Cheia de preguiça, feriado, dia de finados, vendo aula, morta depois de assistir várias aulas, e sua mãe fala assim: minha filhinha querida, meu filhinho querido, vocês podem fazer um favor pra mim? Arruma lá não sei o que no seu armário, que eu vou precisar dele amanhã. Você pode fazer aquilo pra mim? E você tá cheio de preguiça, você tá cansado, você tá exausto, mas mesmo assim você vai lá e faz. E faz porque você gosta da sua mãe, gosta do seu pai, e você quer fazer aquilo para agradá-los, para deixá-los felizes. Isso é uma ação social afetiva.
A ação social afetiva é aquela que você realiza uma ação de acordo com relações de afeto, de carinho, de emoção, de sentimento, beleza? O outro tipo de ação é a ação social tradicional. A tradicional é aquela que você realiza uma ação por um hábito. Você sempre realizou, você continua realizando. Por exemplo, você está no seu prédio, se você mora em prédio, e aí tem um porteiro. Você todo dia passa e fala, bom dia, seu João, sei lá, todo dia. Você nem pensa sobre aquilo, você nem reflete sobre aquilo, você só fala bom dia. É uma ação social tradicional, é um costume, é um hábito que você tem. É uma prática costumeira. Então, a ação social tradicional, beleza? A outra vai ser a ação social racional. A racional vai ter dois tipos. Quando você faz alguma coisa buscando ganhar algo, quando você faz alguma coisa buscando ter algum tipo de objetivo com aquilo, por fins. Por exemplo, eu trabalho para ganhar salário, né? Ação social racional por fins, tá bom? Eu, por exemplo, eu vou ajudar um amigo meu pensando que depois ele pode me ajudar em alguma coisa. Ação social racional por fins. Eu busco um ganho, eu quero ganhar alguma coisa, tá bom? E vai ter ação social racional por valores. É aquela que você tem uma crença, é aquela que você acredita em algo. Por exemplo, eu vou à igreja. Cara, eu vou na igreja não porque é um hábito, ou não porque eu vou ganhar alguma coisa, não porque eu tenho afeto por quem está lá, eu vou porque é um valor meu, é algo que eu acredito, é algo que eu defendo. A ação social racional por valores, tá bom? Exemplo, que eu sou filiado a um partido político, e eu vou num comício do partido. Cara, eu vou porque eu acredito naquilo, é uma crença minha, é uma ideologia minha. Então, ação social racional por valores. Exemplo para vocês. Vamos supor que vocês são meus alunos na vida real, tá? Vocês são meus alunos presenciais, aí de fato, tá bom? Sem ser tipo esse holograma aqui na vida de vocês, que eu sou um holograma para vocês na tela, né? Vamos supor que é de verdade. E aí você fala assim, eu passo um trabalho para vocês, uma redação sobre Weber de 100 linhas. Vocês vão me xingar muito, né? Mas além de vocês me xingarem muito, na semana seguinte eu pergunto, galera, por que você não fez a redação? Eu tô partindo para supor que você não fez, né? Por que você não fez a redação? E aí alguém fala assim, Leandro, eu não fiz porque não valia ponto. É qual ação? Por fins. Se não valia ponto, você não fez porque você não ia ter nenhum ganho, você não ia ganhar nada com aquilo. Então você achou justo não fazer, por fins. Beleza? Aí então eu pergunto, galera, por que você não fez? Aí o outro fala assim, Leandro, eu não fiz porque é contra os meus valores fazer trabalho de casa. Eu não faço trabalho de casa, eu não tenho essa crença. Ação social, racional por valores. Beleza? E o outro fala assim, Leandro, olha só, eu não fiz porque eu não estou acostumado a fazer trabalho de casa. Eu nunca faço. Ação social tradicional. Eu falo assim, Leandro, por que você não fez? Leandro, eu não fiz porque eu não gosto de você, tá? Eu não fiz porque eu não vou com a sua cara, eu não simpatizo com você. Isso aí seria uma ação social afetiva, tá bom? Tô brincando com esse exemplo, mas vamos ter uma ideia clássica e clara de que as ações sociais, elas possuem objetivos, elas possuem finalidades e elas possuem comportamentos diferenciados em cada uma delas, tá bom? Segundo Max Weber, tá bom? Vamos voltar. Outra parte importante da teoria weberiana, outra parte importante da obra de Weber aí no caso, é quando Weber fala de política, tá? Weber fala o seguinte, que o Estado, ou seja, o governo, né, o Estado em si, a nação como um todo, ela possui, segundo ele, a definição de Estado para Weber é aquele que possui o monopólio do uso legítimo da força. O que é isso? Para o Weber, um Estado se consolida e se fecha e se define quando ele é o único que pode exercer violência em certo local, como ele é o único que pode exercer força em certo local. Então ele é o único que tem armas, ele é o único que pune, ele é o único que comanda. Então quando isso ocorre, existe um Estado para Weber. E aí, o Estado é comandado por relações políticas. E política para Weber é uma disputa de poder. E o que é poder? Poder é a minha vontade de exercer relações, de exercer domínio, controle sobre o outro. Então vamos lá. Estado é aquele que possui o monopólio da força. Quem controla um Estado, quem disputa um Estado são relações políticas. Política é uma disputa de poder. E poder é uma capacidade de exercer a sua vontade sobre o outro. E quando você consegue exercer a sua vontade sobre o outro, você domina o outro. Você tem domínio sobre o outro. Beleza? E quando você consegue exercer esse domínio sobre o outro, você gera uma relação de obediência. E aí o Weber vai falar que dentro de um Estado, o Estado pode exercer sobre os indivíduos 3 tipos puros de domínio. Ou melhor,
3 tipos puros de dominação legítima, que vai ser uma dominação carismática, que vai ser uma dominação racional legal, que vai ser uma dominação tradicional. E aí vamos voltar para o quadro para falar disso com vocês agora. Olha para cá e presta atenção. O mesmo Weber que fala da ação social, ele tem um conceito que nós falamos aqui agora, que é o conceito de dominação, né? Você exerce dominação quando você consegue ter poder sobre indivíduos. E essa dominação para ele vai ter 3 tipologias, né? Vai ser organizada por 3 maneiras, de 3 formas. Vai existir uma dominação que ele coloca como carismática, vai existir uma dominação que ele coloca como tradicional, e vai existir uma dominação que ele vai colocar e vai dizer que é a racional legal. A dominação carismática é aquela onde o Estado é representado e possui uma figura que possua carisma, que possua uma boa oratória, que possua uma boa retórica, que fale muito bem, que discurse muito bem, que tenha poder de manipulação. Pensa, por exemplo, em um professor que você tenha. Pense e perceba que alguns professores que você teve ao longo da vida têm um poder muito bom de carisma, de oratória, de saber o que falar na hora que falar, da forma que fala, uma didática. Isso é um carisma. É um instrumento de dominação formado por uma relação carismática. Então nós vamos ter líderes políticos na história que vão ter esse carisma. Você pode pegar, por exemplo, no Brasil a figura de Getúlio Vargas, que fazia discursos ouvidos por milhares, né? Você pode pegar outras figuras na história que conseguiram ter esse potencial de um grande carisma. Alguns deles, né, nem tão bonzinhos assim, usavam aqui para o mal, como por exemplo Hitler, Mussolini menos, mas Hitler principalmente. Agora existem muitas figuras na história que vão ter esse poder carismático, esse poder de oratória, de retórica, de discurso expressado. E a dominação, ela também pode ser tradicional. Tradicional porque a dominação tradicional é aquela quando a figura de poder, a figura que exerce domínio, ela é vista e entendida como alguém de respeito. Um padre, um bispo, um rei e por aí vai. Cara, se você é um servo, não interessa quem é o monarca. Não interessa a figura pessoal, é o rei. E qualquer rei que estiver lá você vai respeitar, porque é uma posição de prestígio social. É uma posição de respeito na sociedade onde você está. A tradicional é uma dominação pela cultura, pelos valores culturais de certo grupo, tá bom? E vai existir também a dominação racional legal. A racional legal é aquela dominação baseada nas leis, nas regras, né? Nas regras, do caso, de um ambiente. Por exemplo, no Brasil, a racional legal ela é colocada pela Constituição. Você respeita a Constituição porque você sabe e observa que ela possui importância e que ela tem importância na sociedade. Tá bom? Vamos voltar para os slides. E para a gente encerrar aí a parte sobre Weber, nós vamos falar sobre Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, né? É o livro mais famoso do Weber, né, disparado aí no caso, nem é o mais importante não, tá? O livro mais importante do Weber é um chamado Sociologia, somente, mas esse aqui é um clássico, e é um clássico porque o Weber vai querer explicar a origem do capitalismo. Ele vai querer explicar pra gente da onde o capitalismo surge, o que faz ele existir. E para explicar da onde o capitalismo existe e o que faz ele surgir, o Weber vai recorrer a uma questão religiosa. Fala, pô, religião? Ele vai dizer que a religião influenciou a alteração de pensamento capitalista. E por isso que ele é genial. O que ele vai falar é o seguinte: o catolicismo, na Idade Média, tinha uma ideologia, um pensamento, um comportamento de condenação do lucro. O lucro era algo ruim, o lucro era algo mal visto, o lucro era algo mal entendido. E se o lucro era algo ruim, mal visto, mal entendido, pô, era errado lucrar. Lembrando que a igreja nessa época tinha um poder estratosférico, grandioso. Então as pessoas não queriam lucrar porque pensavam que estavam pecando. Então se você não pode lucrar porque a sua religião não permite que você lucre, pô, não tem por que você ficar buscando isso acima de tudo, né? Não tem pra quê, né? Você acha lucro bom, Isabela? Você acha que é bom lucrar? Ah, é bom às vezes, né? Às vezes é importante, né? Se chama capitalista, bom. Mas veja bem, essa ideia de lucrar ser algo positivo não é uma ideia medieval, porque o catolicismo não aceitava, condenava o lucro. Entendia que se você nasceu pobre, meu querido, você tem que morrer pobre, porque Deus te quis pobre, então você tem que ficar pobre. Agora, se você nasceu nobre, você tem que morrer nobre, Deus te quis nobre, fica nobre aí. Agora, isso daí era muito bom para a nobreza.
porque a nobreza sabia que o cargo dela estava permanente e os pobres tinham que aceitar aquilo que é uma vontade e uma escolha de Deus. O que vai acontecer é que a religião protestante, né, principalmente o calvinismo, vai falar o seguinte, ó, para com esse papo de falar que o lucro é errado. Se você nasceu pobre e você enriqueceu, se você nasceu pobre e você melhorou de vida, você não é um pecador, como o catolicismo diz. Ele vai falar que essa pessoa é um predestinado, é um iluminado. Então olha que maneiro, nessa época está surgindo uma classe que é a burguesia. E a burguesia nasceu em classes mais baixas e está ascendendo economicamente. Cara, a burguesia era vista pelo catolicismo como um grupo, né, de pecadores, porque lucravam. E aí vem uma religião e fala, olha só, você não é pecador não, tá? Você é iluminado. Pô, é muito mais legal tu ser iluminado que ser pecador. E aí a burguesia, ó, calvinismo. Ótimo, perfeito. E aí começa um processo do lucro não ser mais algo proibido. E se o lucro não é mais algo proibido, ele é estimulado, ele vai avançar. E o Weber que diz isso, o Weber vai falar pra gente como que uma alteração na lógica protestante, como que uma alteração na lógica religiosa acabou por gerar uma alteração e a criação de um sistema econômico chamado capitalismo. Tranquilo? Fácil, que é nosso sistema econômico vigente até hoje no mundo. Vamos fazer uma questão? Vamos? Todos acordados? Dorme não? Vamos lá? Questão número 2. Para Fernando José Martins, no fenômeno contemporâneo das ocupações das escolas, os estudantes de São Paulo lutaram para que sua escola não feche, ou por melhores condições nas escolas do Rio de Janeiro, ou contra a gestão privada nas escolas de Goiás, o passe livre e aumento da merenda no Ceará, ou no caso paranaense, sobre a reforma do ensino médio, que subtrai a obrigatoriedade de elementos curriculares fundamentais. Avaliando o movimento das ocupações a partir do conceito de ação social em Weber, pode-se afirmar que esse tipo de ação social prevalecente é... Me fala aí, Isabela, como é que eles estão? Então, achei que você fosse ler antes. Mas, pô, tá bem unânime aqui, tá 76% na B. Mas tem assim, 17% na D, o resto nem tá aparecendo. Então vamos lá, B, galera, acho que é B e um restantezinho vai de D, é isso? É. Então vamos lá, vamos ver se acertaram, vamos lá. Gabarito, letra B de bola. Por quê? Os estudantes, no caso, que estão indo para as escolas, estão ocupando as escolas, como contou a notícia, estão buscando um ganho com aquilo. Ou a melhora da educação, ou a melhora das escolas, ou a alteração do currículo. Estão buscando um objetivo direcionado naquele processo. Querem ganhar alguma coisa com aquilo. Não fazem aquilo por afeto, por amor, por sentimento, e não fazem aquilo por costume, porque sempre fizeram. Tá bom? Então, essa aqui está errada porque é ação altruísta, né? Seria ação racional em relação a valores. Se fosse só ação racional em relação a valores, essa também ficaria boa. Poderia ter 2 gabaritos, né? Mas como ele colocou que ação altruísta, já gerou um problema, tá bom? Gabarito B de bola. Tranquilo? Essa aí foi mais fácil que a outra, hein, Isabela? A galera acertou mais do que a número 1. E aí, nós vamos encerrar nossa aula de hoje falando da figura mais polêmica da sociologia, o barbudinho alemão, né? O barbudinho é até um eufemismo aí, né? O cara com uma das barbas mais volumosas da Alemanha, Karl Marx, né? Odiado, amado, cultuado, enraivecido, uma figura que gera ânimos, paixões e ódios, mas que para você no Enem, infelizmente, nesse momento, na sua prova, você deve deixar suas opiniões de lado. Se você ama o Marx ou se você odeia o Marx, você deve entender e compreender que, de qualquer forma, ele vai ser importante para sua prova. E você deve ler e compreender sua teoria para fazer o vestibular, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. O Marx, ele é um autor que escreve em um contexto que é o contexto das revoluções industriais, principalmente da segunda revolução industrial. O Marx, ele vai ser um autor que vai escrever sua obra ao longo do século XIX. E se ele escreve ao longo do século XIX, ele vai ser um autor que vai vivenciar e vai olhar todas aquelas mudanças que nós falamos e trabalhamos no início da aula. Mudanças em relação à economia, mudanças em relação ao trabalho, mudanças em relação à vivência, à sociedade e por aí vai. Então o Marx, olhando para aquilo, vai escrever a sua obra. E a sua obra é uma obra onde ele divide a sociedade em uma coisa que ele chama de supraestrutura e uma coisa que ele chama de infraestrutura. Ele vai dizer que a infraestrutura segura, influencia e respalda tudo que está acima dela. Então veja bem,
a infraestrutura, que é a base material, influencia na supraestrutura que está acima. E o que é essa infraestrutura? São as relações de produção, é a economia, é o capital, é a grana, é o dinheiro, são as suas posições na produção material. Então, para ele é o seguinte, o que está aqui influencia o que está aqui. Beleza? Então o ponto é que para ele as relações econômicas de produção influenciam a política, influenciam a religião, influenciam a justiça, influenciam instituições, influenciam a educação, influenciam a escola, influenciam comportamentos, influenciam valores, influenciam tudo. Para o Marx, as relações de capital econômicas produtivas, de trabalho, literalmente falando, influenciam toda e qualquer relação social. E para ele sempre foi assim. E o nome disso vai ser materialismo histórico. O materialismo histórico é uma concepção onde as relações materiais, ou seja, as relações de produção, influenciam e controlam a história. Como assim? Ao longo da história, a sociedade sempre vai ter uma divisão, né? Sempre vai ter um processo de relações produtivas comandarem as outras. Isso para ele vai gerar uma desigualdade, porque algumas pessoas possuem papel nessa relação, outras possuem outra. Algumas pessoas possuem comando das relações de produção, outros não possuem esse comando. E aí vai ser uma ideia que vai ser a seguinte: existe a classe que é detentora dos meios de produção e existe uma classe social que não é detentora. E aí ele vai criar um conceito que é o de classes sociais. E para ele, a sociedade ao longo da história sempre foi dividida em classes sociais: burguesia, proletariado, senhor feudal, os seus servos, patrícios e plebeus. Na história sempre existiram classes sociais, segundo Marx. E essas classes sociais sempre tiveram em constante embate, em constante disputa. E essa disputa entre as classes sociais, entre aqueles que são os proprietários e aqueles que trabalham nos meios de produção, para ele vai se chamar de luta de classes. Então, recapitulando, para o Marx, a economia move a sociedade, as relações de produção movem a sociedade. Sendo assim, alguns estão em posições favoráveis, outros em posições desfavoráveis. Esses dois grupos são chamados de classes sociais. Essas classes sociais estão em disputa constante. Essa disputa constante nós vamos dar o nome de luta de classes. Moleza? Fácil. E aí, na época que ele escreve, veja bem, é sempre bom você relacionar o Marx ao período histórico que ele está falando, né, que é o século XIX, o momento da Revolução Industrial. Ele está dizendo que, naquele momento, tem dois grupos, a burguesia e o proletariado. A burguesia, que são os donos do meio de produção, e o proletariado, que são aqueles que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário. Beleza? E essas duas classes, a burguesia vai sempre buscar instrumentos para explorar o proletariado. A burguesia vai sempre buscar instrumentos, no caso, para gerar uma maior exploração sobre o proletariado. Se a burguesia, quem comanda, quem tem dinheiro, ela quer lucrar mais, segundo Marx. E se ela quer lucrar mais, ela vai gerar sobre o proletariado uma relação e formas possíveis de exploração. Uma das mais famosas delas, uma das mais faladas dela, é a mais-valia, né? E aí ele vai falar de dois tipos de mais-valia, tá? Duas possibilidades de mais-valia. A mais-valia é a diferenciação, no caso, entre aquilo que é produzido pelo trabalhador e aquilo que o patrão, no caso, paga ao trabalhador. É tipo o seguinte: eu sou um trabalhador e eu produzo para o meu patrão um lucro de 10 mil reais. Ele me paga somente 1.000 reais. E essa diferenciação aí, no caso, ele vai chamar de mais-valia, entre o que eu ganho e o que eu produzi. Quanto maior a mais-valia, maior o lucro do patrão. Quanto menor a mais-valia, menor a desigualdade. Então, o que o Marx vai dizer é que um proletariado vai sempre ser ataxado com a mais-valia. A mais-valia vai sempre aumentar em relação ao trabalhador. E ele vai falar que existem dois formatos possíveis para você realizar a mais-valia, né, para a sua prova e para o Enem também, que é a mais-valia absoluta e que vai ser também a outra, que é a mais-valia relativa. A absoluta é muito simples. É quando eu aumento as horas de trabalho do trabalhador sem aumentar a sua remuneração. É simples. O cara trabalhava 8 horas por dia. E eu falo assim, e ganhava 1.000 reais. E eu falo assim: a partir de semana que vem você vai trabalhar 10 horas por dia. Aí meu salário continua 1.000 reais. E você fala: pô, Leandro, mas eu não quero isso não. Então tá bom, então tchau. Sabe por que ele pode falar tchau pra você? Porque tem alguém querendo a sua vaga. E esse galera que quer a sua vaga tem um nome para o Marx, chama de Exército Industrial de Reserva. Vamos para o quadro para explicar isso melhor para você. Olha para cá.
Pensa o seguinte, se eu fosse o único sociólogo do Rio de Janeiro, do Brasil, se eu fosse o único professor de sociologia do Rio de Janeiro do Brasil, eu poderia pedir um salário de 10 mil reais por aula? Poderia. Só ia ter eu, ninguém sabe fazer isso mais, só eu saberia, então poderia pedir o salário que eu quisesse. Agora, se eu chegar pro Roberto hoje aqui, o nosso chefe, falar assim, Roberto, olha só, eu quero que você dobre o meu salário. O que ele vai falar pra mim? Tchau, Leandro. Abraços. Por que ele pode falar isso pra mim? Ele pode falar isso porque ele sabe que se eu sair, ele consegue outro. Ele consegue outra pessoa para exercer aquela função. Então o que o Marx está dizendo é que para a burguesia é bom ter pessoas desempregadas. Para a burguesia, um certo número, veja bem, um certo número de desemprego é bom. Essa galera desempregada vai se chamar de exército industrial de reserva. Tá bom? Então veja que cruel é o mundo econômico segundo Karl Marx, porque ele está dizendo para nós que a burguesia determina uma certa faixa de desemprego para manter os salários mais baixos, para controlar o salário do trabalhador, do proletário. O outro formato de mais-valia, fora a absoluta, vai ser o que ele vai chamar de mais-valia relativa. O que é essa mais-valia relativa? O trabalhador, por exemplo, trabalha 8 horas por dia, ele ganha 800 reais de salário e ele produz numa lanchonete, por exemplo, 80 sanduíches. Repara que eu botei tudo igualzinho, porque eu não sei fazer conta, e assim vai ficar mais fácil para mim, né? Olha só, e aí um dia o patrão dele compra uma nova chapa super moderna, que frita hambúrgueres muito mais rápido, que vai fazer sanduíches de forma muito mais veloz. E agora, trabalhando 8 horas por dia, ele continua ganhando 800 reais de salário, mas agora ele produz 160 sanduíches. O lucro do patrão aumentou ou diminuiu? Aumentou, muito. Um único funcionário agora gera um lucro muito maior. Agora o salário dele aumentou? Não. E aí isso Marx dá a nomenclatura e gera o nome e chama de mais-valia relativa. Ele vai falar que independente dos custos do burguês, os custos do burguês vão ser rapidamente suprimidos, enquanto que a exploração permanece, a exploração continua e é uma relação constante de domínio e de controle. Segundo a visão marxista, tá bom? Não sou eu que falei isso não, é o Marx. Tranquilo? Vamos voltar para os slides. E aí outra coisa fundamental, além da mais-valia, que o Marx vai dizer, é que essa entrada, essa evolução de novos meios tecnológicos, né, vai aumentar sempre também o número de desemprego. E aí tem um conceito que nem é marxista não, mas é bom a gente saber, que é o desemprego estrutural. Desemprego estrutural é quando você perde o seu posto de trabalho, é quando você perde a sua função para a máquina ou para alguma tecnologia. Aquela função que você fazia desaparece. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, sempre que eu ia num shopping, tu chegava de carro no shopping, tinha lá um carinha que te entregava o ticket de estacionamento. Esses carinhas sumiram aqui no Rio de Janeiro. Agora todo shopping que você vai é uma catraca. Você aperta um botão, sai um cartão. Depois você paga esse cartão lá dentro do shopping. Então aquele cara que entregava para mim o cartãozinho na entrada do shopping, aquele cara sumiu, desapareceu. O emprego dele acabou, porque a tecnologia supriu o emprego dele. O nome disso é desemprego estrutural. Tá bom? E olha só pra gente encerrar aqui, mais uma coisinha, o Marx vai dizer que esse domínio, esse controle da burguesia sobre o proletariado se inicia na margem econômica, mas para ele evoluir, para ele crescer, né, é necessário se gerar uma ideologia burguesa, uma forma de pensar burguesa que mantém o trabalhador sempre trabalhando mais, se dedicando mais, achando que um dia ele pode sair daquela posição. E quando essa ideologia se instaura na cabeça do indivíduo, se gera um processo de alienação. O indivíduo perde a consciência do trabalho que ele realiza e acredita que ele pode sair daquela condição através do próprio trabalho. Tá bom? E aí temos aqui algumas frases, né, da ideologia burguesa. Por exemplo, todos temos direitos iguais, vivemos de uma democracia, cada um que busca as próprias oportunidades. E você pensa o seguinte, isso aqui é muito bom para o burguês. Porque veja só, uma ideia onde todo mundo é igual, só basta você ter seu próprio esforço, só basta você mesmo se dedicar. Legal. A cada 100 pessoas que vão se matar de trabalhar, uma vai conseguir. Aquelas 99 que não conseguiram geraram anos e anos de lucro para o burguês. E aquela uma conseguiu, beleza, uma conseguiu, tanto faz. Agora as outras 99 aumentaram em larga escala aí o que o Marx vai falar, que é a mais-valia, né? O excesso de trabalho produzido para a burguesia.
Tranquilo? E aí, a ideologia burguesa tem outro patamar que ele vai chamar de fetichismo da mercadoria. O que é o fetichismo da mercadoria? É você ter um fetiche, literalmente fetiche, né? O desejo em ter mercadorias. O trabalhador é explorado para comprar os produtos que ele mesmo fabricou. Por exemplo, o trabalhador quer ter um celular maneirão, quer ter um carro maneiro, quer ter uma roupa da moda, e ele mesmo, o trabalhador que é explorado, que produz esses produtos. O mesmo cara que trabalha na loja da Nike, ele quer ter um tênis da Nike. O mesmo cara, por exemplo, que trabalha na loja da Apple, da Samsung, quer ter um celular da Apple, da Samsung. Então ele é explorado na hora de produzir, depois ainda gasta o dinheiro dele comprando aquele mesmo produto, né? Isso é o fetichismo da mercadoria, o fetiche em ter e possuir certos produtos. E a visão mais famosa do Marx é em relação ao comunismo e socialismo. E aí vamos explicar só uma diferença entre os dois para as pessoas não confundirem aí no caso. Nós vivemos no que o Marx chama de governo da burguesia, que é o capitalismo. O capitalismo por Marx tem que se acabar através de uma revolução. Né? Os trabalhadores têm que perceber sua condição de trabalho e tem que gerar uma revolução. Essa revolução vai gerar um governo socialista. Esse governo socialista vai ser um governo dos trabalhadores, dos proletários. E ele vai chamar isso de ditadura do proletariado, onde o proletariado comanda, manda e gera relações sociais. Ao longo desse governo do proletariado, vai se extinguir a propriedade privada. E aí vamos chegar a uma última etapa, que é o comunismo. O comunismo é a ausência do Estado, né? O comunismo é a ausência dessa presença estatal. Então veja bem, socialismo e comunismo não são a mesma coisa. Socialismo é uma etapa de transição para se chegar, para se alcançar aí o que nós chamamos como comunismo. E vamos fazer uma questãozinha para a gente encerrar. Vamos lá, questão 3. Conforme Marx e Engels, o modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, da própria constituição dos meios de vida já encontrados e que eles têm de reproduzir. Esse modo de produção não deve ser considerado meramente sob o aspecto de ser a reprodução da existência física dos indivíduos. Ele é muito mais uma forma determinada de sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar sua vida, um determinado modo de vida desses indivíduos. Da leitura do trecho, conclui-se que... Me fala aí, Isabela, como é que eles estão? Então, tá 50% na B, até tá pouco, né? E tá 31% na C. E tem, assim, um 13% aparecendo aqui na A, mas, assim, eu fiquei meio surpresa agora. Se tá, tipo, 50% na B sempre fica maior, né? Sempre com 70%. Então, vamos lá. Então, a galera tá na dúvida aí, né? Então, tem uma dúvida cruel aí. Entre B e C. Show? Vamos ver aí quem acertou. Quem acertou foi quem marcou B, né? Por que quem marcou B acertou? Porque, veja bem, a B fala, a base da estrutura social reside no seu modo de produção material. E aí você vai voltar lá no nosso... Volta. Olha esse slide aqui, no início da aula. A base material que nós falamos, olha, nessa estrutura, nessa pirâmide, o que supri, o que controla, o que segura os demais, são as relações de produção. Por isso, o gabarito está na que a gente vai falar e vai chamar de B de bola. A C não pode ser controlada, porque ele fala, o modo de produção é determinado pela ideologia dominante. Olha só, a ideologia dominante é, na verdade, a ideologia de quem controla o modo de produção. E é por isso que essa está errada. O gabarito se mantém B de bola. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Fácil. E agora, para a gente encerrar a aula, vamos ver o painel lá e vamos escolher as duas melhores mensagens, né, da galera que mandou foto, né? São três. Eu vou escolher duas, Isabela. Você escolhe uma aí. Beleza? Vai olhando aí, vamos escolher uma. Botar o seu cachorro de novo. Aí não vale, não. O cara quer apelar de novo pro cachorro, que sacanagem. Não gosto do cachorro, sério. Não escolhe, pô. Já escolheu a última vez? Vamos lá, então vamos ver mais. Botaram mais vezes meu cachorro. Tô botando meu cachorro. Caraca, vocês são muito baixos. Né? Tô botando meu cachorro. É o mesmo menino, é o Rafael, olha lá. É o mesmo menino que tá botando meu cachorro. Caraca, o Rafael é muito baixo, né, cara? Vamos lá, bota mais. Tem que abaixar aí, saia cedo para não virar meme, justo. Bela mensagem. Apesar de exaustos, estamos aqui para arrasar no Enem, já que somos movidos pela tal vontade de Schopenhauer. Ó, esse cara, ele usou meu cachorro sem usar, né? Ele falou de Schopenhauer. Caraca. Né? Mais alguma? Tem como abaixar, diretor? Abaixei. Boa. Vocês conseguem, nós merecemos, somos todos pro Enem.
chupa a concorrência, olha só. Você é muito mais que uma prova, não torne o resultado dela uma definição de quem você é. Isabela, gostei. Isabela vai levar uma pra mim, tá? A Isabela ganhou pra minha camisa já. Então vamos lá. Isabela Alves, @bebelamed, né? Ganhou uma camisa pela mensagem mostrando pros alunos que eles são muito mais do que uma simples prova, né? Tem como achar mais, diretor? Pra gente ver? Só sei pro aluno tudo sabe. O Enem não é um obstáculo, é o caminho onde pro Enem não está acostumado, deixando passar a vitória. Nunca troque o que mais quer na vida por aquilo que... Tem que abaixar um pouquinho, por aquilo que quer nos momentos, passam, a vida continua. Isabel, baixa mais, tem mais. Tem mais, eu tô vendo aqui. Tô lendo, tá, gente? Tô aqui lendo pra escolher qual é a outra vencedora. Tem como abaixar mais, diretor? Sei que é difícil, mas acredite em seu potencial, acredite em você. Bonita mensagem também da Thaís. Tem umas mensagens que eu tô conseguindo daqui. Tem uma ali, ó. Sem temer. Sem temer. Você estudou com os melhores. Olha, essa daí ficou bem ambígua, hein? Essa aí ficou perigosa. Né? Tem como baixar mais, diretor? Só sei que nada sei, certamente Aristóteles não conhecia os alunos do ProEnem. Lute, persiste, estude, acredite. Cara, tem várias... Lute pelo seu sonho e não por vagas, justo. Se você tem um sonho, então você pode realizá-lo, né? Lute, persista, estude, acredite. Os sonhos não envelhecem. Tem mais, diretor? Tem que ver todas, né? Senão a gente vai ser injusto. Reclamaram horrores na outra aula porque eu não vi todas. Hashtag eu vou de pro Enem. Thales de Mileto moderno. Tem uma galera que tá mandando que tá aparecendo aí as fotos de ontem também, sim, né? Porque ontem eu pedi pra galera se fantasiar de algum filósofo aí pra se colocar. Comece acreditando que é possível. Tem mais aí, diretor? Baixar um pouquinho. Tem um quadrinho ali, só que não dá pra... Acorde, se você pode sonhar, você pode fazer. Tem uma aqui que tá... Os nossos sonhos estão à nossa espera e vivemos para somar pelo chamado Manu, da realidade sonhada, nada em vão. Tem que gostar mais, diretor? Pra gente ver tudo. Dá tempo? Dá 7h14 ainda. Tem uma galera pedindo SOS ali, pedindo ajuda, né? Mas foi na aula do Otto ontem, não foi essa nem é da aula de hoje. Tem mais, tem mais. Nossa, Se durante o ano o cansaço venceu, relaxa, porque o que guia você é seu sonho. Abençoado pela entidade do tempo. Baixa mais, diretor. Vai fantasiado de... Olha o Matheus Amorim. Vai fantasiado de uva, porque uva passa. Nossa, eu gostei desse. Gostou desse? Vai dar pra ele, então? Vai dar pra ele. Então vamos lá, Matheus Amorim aí, ó. @malvados, com 2 O's, 2 E's, né? Ganhou aí a mensagem. Deixa eu ver, eu tenho que ler mais um. Olha a cena de Maquiavel, eu nem tinha visto essa menina ontem também, muito boa. Tem mais. Eu vou de ProEnem, Sociologia, Tinha Humanas. Aí, todo mundo tá querendo... A galera tá puxando o saco, a galera é malandra, né? Tem mais, diretor? Vamos lá, vamos pra ver todo mundo. Fique calmo, lembre de tudo que você passou até chegar aqui, você não pode desistir. Diretor, você quer escolher alguma? Gostou de alguma, diretor? Teve alguma que você gostou mais aí? Olha aí, me ajuda também, se você gostar muito de alguma, fala aí, né? Vamos passando aí pra gente vendo. Pode ir passando mais rápido, porque a gente vai olhando. Não se assuste. Tem um cara que botou uma frase do Nietzsche ali, peraí, deixa eu ver isso aqui. Não se assuste, é assim mesmo, a vida vai ficando cada vez mais dura, perto do topo, Nietzsche, né? A menina botou. Gostei desse aqui, hein? Esse Vinícius, esse aqui que foi pra cá agora, esse aqui. O que você achou, diretor? Gostou? Vamos nele. Vamos nele, então? Ó, Vinícius de Alencar aí, ó. @Vinicius381350. É quase telefone, né, cara? 381350. Alguém liga e vê se é o Vinícius, gente. Vê se ele atende. Aí, beleza? Pessoal, valeu, Vinícius. Parabéns. Galera que ganhou, manda lá sua mensagem pro Fale Conosco, tá? Pra galera pegar seus dados e mandar pra vocês a camisa de vocês. Tranquilo? Pessoal, um forte abraço pra vocês. É nossa última aula, né?
Vocês finalmente estão livres de filosofia, estão livres de sociologia, estão livres de mim. E aí nessa aula final eu quero... A gente leu aqui um monte de mensagem, mas assim, algumas coisas são importantes falar. Vai ter aula de véspera ainda, né, no sábado, e vai se ver de novo. Mas eu quero que vocês pensem, percebam uma coisa, cara, o Enem é uma maratona, né? Vocês estão desde fevereiro estudando, alguns de vocês, alguns começaram depois, ou até alguns começaram ontem, talvez, mas tem uma galera que tá desde o começo do ano se dedicando, desde o começo do ano estudando, desde o começo do ano focado. E galera, entendam uma coisa, assim, independente do resultado, você já é um vencedor. Assim, independente do resultado na prova, do quanto você acertar, independente de quantos acertos você tiver, de quanta nota que você tirar, de qual vai ser sua postura na redação, tanto faz. Independente disso, se você conseguiu chegar até aqui com sanidade, conseguiu passar por tantos conteúdos, cresceu, porque repara que você cresceu com esse caminho, né? A vitória é uma parte, a vitória é essencial, mas o caminho que você percorreu até chegar nesse momento, até chegar no dia de hoje aqui, quase encerrando essa maratona do Enem, te fez ser uma pessoa melhor, te geriu conhecimento, te geriu grandeza, te geriu ser uma pessoa com maior capacidade de reflexão. Então você já venceu, tá bom? Estamos juntos, espero que tenham gostado nesse nosso ano, nesse nosso longo ano aí, com muitos sociólogos, muitos filósofos, muita reflexão, e que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho para a sua capacidade crítica, reflexiva e também filosófica, tá bom? Quer falar alguma coisa, Isabela? Pô, boa prova, gente, porque assim, uma hora passa e quando passar vai ser muito bom, então assim, o esforço agora é passageiro, porque depois, tudo bem, vai ter a situação depois da faculdade, mas vocês vão estar fazendo o que vocês gostam, eu espero, né? E vocês vão ficar muito felizes, vão ficar muito completos. Isso vai compensar tudo que tá passando agora, todo o estresse, toda a dificuldade emocional, né, de passar por isso. E vai dar tudo certo, sempre dá. Beleza? Pessoal, como sempre, foi um prazer inenarrável. Até a próxima, estamos juntos. Tchau, tchau. Cheguei chegando, acertando a prova toda. E que se dane o concorrente, aqui se exploda. Essa vai ser a prova da minha vida. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, acertando a prova toda. E que se dane o concorrente, aqui se exploda. Essa vai ser a prova da minha vida. Avisa, ela pode falar que eu cheguei com tudo, cheguei sabendo tudo. Pode sentar e acompanhar o meu visão. O Pro-Enem humilha, concorrente conspira, e no final vou arrasar na redação. Se não lembra, senta e chora, eu me preparei pra arrasar. Se não lembra, senta e chora, porque hoje eu vou gabaritar. Cheguei chegando, acertando a prova toda. E que se dane o concorrente, é que se exploda. Essa vai ser a prova da minha vida. Avisa, ela pode falar que eu cheguei.